Alô, você de norte a sul do meu Brasil. Esse aqui é Vasco. Eu sou o Antônio Lima e você está no canal Alô Vasco da Gama. Vamos falar de Vasco, mas antes peço a você que se inscreva em nosso canal, que deixe o seu gostei, deixe os seus comentários. Só assim o YouTube irá divulgar o nosso trabalho a outros vascaínos, porque vascaíno que é vascaíno, ó, se inscreve em canal de vascaíno. Quanto mais youtubers estiveres divulgando o nome do Vasco, mais o Vasco será divulgado. Nos últimos 6 dias, o Vasco foi o segundo clube com mais interações no Twitter, né? E isso mostra que a nossa torcida é gigante. Mas vamos falar do Vasco, né? A questão de Martim Benite. Martim Benite hoje já esteve no CT, né? O Martim Benite já se encontra já no BID e no BIRA. O BID é o Boletim Informativo Diário da CBF, né? No caso, ele já está inscrito, poderá até atuar contra o Curitiba, talvez pela parte técnica ainda, que dá falta ainda treinar, já que ele está com mais de um mês sem jogar. Aliás, a última partida que ele fez foi contra o Fluminense, né? Aí a pergunta que fica é o seguinte: por que deixaram o Martim Benite embora? Por que não ficaram com o jogador? Por que não prolongaram o contrato do Benite, como foi feito agora? Foi uma falha do Campelo, porque o Campelo é o atual presidente. Prova tanto que ele falou numa entrevista para o canal Atenção Vascaíno, que são ligados ao Vasco lá, que são os puxa do Campelo, onde o Campelo fala que o Jorge Salgado não queria que trouxesse o Benite. Então, quem assumiu toda a bronca foi o Campelo. Também vamos falar da questão do Bruno Gomes. A mídia europeia aponta e dá dica de que o Real Madrid deveria contratar o Bruno Gomes. Já começou a chamar a atenção dos clubes europeus, né? Um canal lá de YouTube da Espanha, aonde fez algumas observações e indica o Bruno Gomes. Esse canal tem quase 900 mil inscritos, né? E o Bruno Gomes tem contrato com o Vasco até 2023. É uma promessa do Vasco da Gama que vem se destacando. Com o retorno do Luxemburgo, o Bruno Gomes já fez 2 jogos como titular, né? Também vamos falar a questão da segunda fase do nosso CT, né? O Vasco projeta arrecadar 14 milhões de reais para terminar a segunda parte do nosso CT, né? A torcida, como sempre, não deixa de comparecer. Quando o Vasco realmente solicita, a torcida está presente. Também tem uma questão que o Jorge Salgado também entrou com um pedido no STF, também questionando algumas coisas do Partido Solidariedade, que entrou também com uma petição, né, pedindo com que fosse dado o direito de ser o presidente, o senhor Roberto Levenciano, da chapa Somamos. São alguns assuntos, são muitas notícias negativas, né, são muitos embrólios que envolvem o nome do nosso Vascão da Gama, né. Sobre Martim Benite realmente já está regularizado, já poderia até jogar neste domingo, mas devido ao período que ele ficou fora do Vasco, exatamente fazendo 30 dias hoje, a última partida dele contra o Fluminense, naquele jogo que o Vasco empatou de 1-1 contra o Fluminense. Aí fica alguns questionamentos, né? Deixaram terminar o contrato do cara, não quiseram renovar, aí ele foi embora e agora retorna novamente. E aí tem que começar tudo do zero novamente, por falha dessa administração que está aí, que ainda tem como responsável o senhor Alexandre Campelo. Então, o Benite está regularizado, né? Eu creio que ainda não vai atuar porque ele não está no ritmo dos outros. O Vasco poderá manter o que manteve nos últimos 2 jogos, né? Mantendo ali o Juninho no lugar do Martim Benite, jogando ali com o Gil, né? Bruno Gomes, o Juninho. Eu botaria no caso ali agora o Caio Lopes no lugar do Cologil, né? Porque, na minha opinião, aos 17 minutos que o Caio Lopes ficou em campo, deu muito mais dinâmica ao time do Vasco do que com o Cologil, né? Sobre a questão do Bruno Gomes, um canal de YouTube da Europa, né, fez algumas ponderações e apontou o Bruno Gomes seria uma boa contratação por Real Madrid, né? O Bruno Gomes, que é jogador do Vasco da Gama até 2023, que assinou no ano passado o seu contrato, e esse contrato vai até 2023. É uma promessa do Vasco que hoje é uma realidade o garoto Bruno Gomes. Então,
esse canal de YouTube lá destacou muito a questão do Bruno Gomes. E o Real Madrid está realmente de olho, não só o Real Madrid, como outros clubes, né? Esperamos com que a futura diretoria do Vasco, e essa atual, né, não abra mão do jogador Bruno Gomes, porque é uma promessa realmente, hoje já é realidade, só falta realmente aprimorar algumas coisas no jogador, porque ele é um excelente jogador e será, com certeza, um futuro craque da seleção brasileira. Não vai demorar muito o Bruno Gomes estar na seleção principal da seleção brasileira. Vamos falar também da questão da segunda fase do nosso CT, né? O Vasco planeja para 2021 terminar a segunda parte do nosso CT, do nosso centro de treinamento, né? E o Vasco projeta arrecadar 14 milhões de reais. Ou seja, a torcida, mais uma vez, eu tenho certeza que se o Vasco precisar, como sempre precisou, nós estaremos ali presente para construir a nossa história. Nós não somos derivados de ninguém, nós construímos nosso estádio, nós construímos parte do nosso CT e estamos construindo a história mais linda do futebol brasileiro, sem sombra de dúvida. Então o Vasco irá arrecadar 14 milhões com a ajuda do torcedor vascaíno. Vamos falar também de uma questão aqui que é muito interessante sobre as eleições, né? O senhor Jorge Salgado também entrou no STF com um pedido alegando que o Partido Solidariedade não tem competência para fazer a sua justificativa como o partido entrou, né? Então Jorge Salgado entrou com uma petição, né? Agora não se entende mais nada, o partido entrou com uma ação, o senhor Roberto Levenciano entrou com uma no Rio de Janeiro e perdeu, assim como o senhor Roberto Monteiro perdeu, né? Então não se sabe o que irá acontecer, estamos aguardando a resposta do Supremo, mas o senhor Jorge Salgado também entrou com essa petição. Um torcedor de Manaus entrou também com uma petição pedindo com que o senhor Jorge Salgado seja mantido como presidente do Vasco. É uma confusão tremenda que está acontecendo e só o Vasco é quem perde com isso, né? Só o Vasco realmente é que a sua marca, a sua história, esses caras tentam manchar a história do Vasco da Gama. Mas graças a Deus que dentro de campo tudo está acontecendo normalmente, graças à competência do nosso treinador Vanderlei Luxemburgo. E a gente até esquece de falar de futebol, porque fica nessa briga política. Bom, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Continue divulgando o nosso trabalho para outros vascaínos. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima. E fui.